E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Tô me sentindo youtuber. Dá like aí e se inscreve no canal. Tô brincando, isso não tem nada a ver com ser youtuber, não. Pessoal, esse vídeo é para revisão e para servir como vocês como apoio da nossa disciplina. Algumas pessoas podem ter perdido o encontro de ontem e as que perderam querem rever o conteúdo. Eu vou deixar esse vídeo aqui disponível para vocês estarem revisitando o conteúdo de cada tópico. Lembrando que ontem a gente finalizou o tópico 1 e vai literalmente a cada final de tópico lançar esse videozinho para vocês estarem assistindo e revisando. Dois avisinhos básicos. O primeiro, a participação do fórum. É obrigatório que você participe do fórum, todos os alunos, você que está me escutando, que está me assistindo, participe do fórum, tenham todo esse costume de estar participando das nossas discussões, vejam tudo. E o meu segundo aviso é que vocês marquem a evolução de vocês, para mim saber justamente a que pé anda a nossa disciplina, a que pé anda você na nossa disciplina. Se você já participou do fórum, se você viu o vídeo, se você baixou o conteúdo. Galera, é o seguinte, esse vídeo vai ser um vídeo de revisão, né, como eu já disse para vocês, porém esse vídeo ele quebra para um podcast meu chamado PodCerberus, do método Cerberus, que é um método de marketing que eu falo. Então, tecnicamente esse vídeo é voltado justamente para o podcast, mas também é voltado para tudo que a gente vai revisar, já que o podcast ele é uma construção das minhas disciplinas, principalmente de marketing. Então, o marketing 1 normalmente vai ser um braço ainda do podcast, ok? Então, também vou deixar o podcast disponível para vocês estarem assistindo, escutando, porque o YouTube tem a questão de se você travar o celular, você não assiste, né? Você não escuta. Já no podcast a gente está lançando no Spotify, a gente está lançando no iTunes, a gente está lançando no Deezer. E você pode, sei lá, fazer sua atividade física, trabalhar em home office, escutando podcast, assim por diante. Então é uma outra forma de você estar assimilando o nosso conteúdo. Sem mais delongas, então vamos para o nosso vídeo. Cara, vamos lá, marketing. Pessoal, marketing hoje em dia é um assunto, é uma área da administração muito importante para uma empresa, para uma pessoa, para um profissional. Marketing hoje ele tem uma vasta aplicação no nosso cenário, isso é fato, consumado. Mas o mais importante é que vocês não precisam ser especialistas, como muitas pessoas estão dizendo, especialistas para estar executando marketing. Não, marketing ele é simples se você gostar dele, complicado, denso se você tiver uma aversão ao marketing. Mas é uma área linda, é uma área bela, em que literalmente quando você começa a estudar marketing, você fica apaixonado pelo que você pode usufruir, pelo que você pode extrair e principalmente pelo que você pode se beneficiar aplicando esta área, aplicando essa forma, aplicando essa ciência que a gente chama de marketing. Mas eis a pergunta: os fundamentos e os princípios do marketing e seus conceitos mercadológicos, eles vêm meio que conturbando e veio que introduzindo o marketing até os meados dos anos 2020, né? Esse ano que a gente está hoje passando por várias dificuldades, várias provações, inclusive nossa economia também. Então, o marketing, na verdade, na minha, vamos dizer assim, singela concepção, é a solução para uma empresa. Hoje o marketing é um ponto, é a válvula de escape da empresa, é uma válvula de escape de momentos ruins, de fases ruins como essa que a gente está nos dias de hoje. Então esse é o tópico 1, que a gente vai abordar a partir de agora sobre essa questão dos conceitos, dos preceitos e da origem do próprio marketing. Cara, e um autor americano incrível, criador da Reese Consultoria, eu acho que na minha concepção o cara é monstro do marketing. O Al Ries, ele fala um negócio muito interessante, que marketing é uma guerra mental. São ideias que estão na cabeça das pessoas que determinam se o produto terá sucesso ou não. Vocês estão vendo como é louco, bicho, isso? Porque o marketing ele tem uma tendência em te levar a você fazer coisas que você nunca imaginaria, a comprar coisas que você não está querendo, a você desejar algo que você tem condições e se compromete até financeiramente para obter. Isso tudo é um marketing colocado, vamos dizer assim,
intrinsecamente dentro do seu subconsciente para você fazer determinadas compras, para você literalmente estar presente, para você adquirir aquele produto. E o Alwizes, criador da Alwizes Consultoria, junto com a sua filha, com a Laura, brilhantemente, é um mercadólogo incrível. Gente, toda vez que vocês escutarem eu falar a palavra mercadólogo, na verdade é um sinônimo para marqueteiro, ok? Que eu acho marqueteiro tão deturbado pela mídia que eu tecnicamente gosto de usar o termo mercadólogo. Então vamos lá. Mas o que é marketing? Marketing, pessoal, é uma palavra proveniente da língua inglesa, apesar dela estar intrínseca dentro da nossa cultura, que significa mercado. Na verdade, o inglês base é market. Market significa mercado. E marketing pode ser assim, então, vamos dizer, o estudo desse mercado, né? A palavra marketing tem de origem marketing, que é mercado em inglês. Marketing pode-se, vamos dizer assim, ou relacionar-se com o estudo desse mercado. Segundo Kotley Keller, de um livro chamado Administração e Marketing, também conhecido dentro do nosso ramo como a Bíblia do Marketing. Marketing envolve a identificação, a satisfação das necessidades humanas e sociais, sendo definido de uma maneira simplista pelo autor como uma forma de suprir as necessidades lucrativamente. Gente, primeiro briefing. O principal ideal do marketing hoje é você obter, é você extrair, é você subtrair lucros para a sua empresa, atendendo às necessidades dos seus clientes. Então, qual é o principal ideal do marketing? É o lucro. O lucro é a engrenagem principal que move a área do marketing, é a obtenção de lucro. Já a American Marketing Association diz que a definição do termo é a seguinte: marketing é uma atividade de conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para os consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral. Entre outras palavras, marketing é uma série de estratégias. É importante a gente frisar isso. O marketing é um aglomerado dessas estratégias. Para quê? Para o ápice, vamos dizer assim, que o marketing chega é quando ele consegue atender e entregar com valor, com um bom atendimento, com preço justo a necessidade do consumidor. Entre outras palavras, é deixar o cliente satisfeito. Essa é o principal, vamos dizer assim, forma como o marketing se apresenta. Essa é a principal estratégia. Essas estratégias são as principais ideias que você tem para entregar isso. Esse é o principal objetivo, vamos dizer, esse é o principal destino do marketing. É quando você entrega para o teu público-alvo, ou seja, dos consumidores, satisfação. E essa satisfação só é obtida através desse estudo de mercado, através dessas estratégias. Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades concorrentes, as relações de troca orientadas pela satisfação dos desejos e as necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados objetivos. Marketing, tecnicamente, é as relações de troca entre estratégias de um lado, né, do mercado, das empresas, e necessidades dos seus consumidores, visando o quê? A satisfação dos dois. Qual é a satisfação do seu consumidor? É ter sua necessidade. Qual é a satisfação da empresa que executa a ação de marketing? Ter lucro. Então ficam meio que equivalentes quando você consegue suprir tanto os dois lados da moeda, né, galera? Então, necessidade dos consumidores e a objetividade de se ter lucro é o principal englobamento do marketing. Se engana quem acredita que marketing tem apenas como objetivo vender. Esse conceito se aprofunda em tudo que envolve este processo. Parem, entendam uma coisa. Marketing não é só venda. Marketing envolve tudo aquilo que é preciso para satisfazer a necessidade do cliente, que vai desde a logística, a produção, a comercialização, o atendimento, o financeiro. Gente, a visão do marketing não é a venda em si. A visão e o ideal do marketing, como eu já falei antes, é uma só: satisfazer as necessidades dos nossos clientes. Então, continuando, o grande conceito que a gente pode frisar nessa área do marketing é que marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades dos seus clientes e consumidores, visando lucro. Basicamente, esse é o big concept, é o grande conceito que a gente tem que entender. Marketing não é só venda. Marketing é suprir a necessidade do cliente. O
que qualifica o tamanho do mercado, identificando-se assim o potencial obtenção de lucros daquele mercado, de lucro daqueles consumidores. Esse é o grande conceito do marketing que a gente tem. A gente vai falar agora sobre a origem do marketing, de onde o marketing veio, de onde o marketing surgiu. Pode ser surpreendente descobrir que o marketing não é tão atual assim. Ele surgiu há mais de 550 anos. Na realidade, portanto, seu maior feito foi ter mudado e se adaptado com o tempo, de maneira tão eficaz, graças a uma característica. Depois de século, ele continua sendo essencial para qualquer negócio. Qual é essa característica? A característica da reinvenção, da inovação. O marketing, ele anda lado a lado com a inovação. Hoje, se a empresa não se inovar, se a empresa hoje não se adaptar à nova forma de fazer marketing, a empresa vai ficando para trás. O marketing pode parecer muito novo, mas ele é antigo. Ele tem mais a capacidade do marketing de se inovar foi tornando o marketing cada vez mais atual. Como surgiu, né? A gente se pergunta, como surgiu? Através do cara chamado Johannes Gutenberg. Quem é que esse cara fez? Esse cara inventou a prensa, bicho. Ele inventou a prensa em papel, a prensa rápida, que é o nome dessa invenção. E essa prensa rápida foi de extrema importância para o marketing, porque a partir dela, a comunicação visual ficou mais fácil, ficou mais legível, né? Assim que surgiu os primeiros jornais e revistas. Apesar da invenção de Gutenberg for no século por 17, os jornais e revistas começaram a ser publicados em massa a partir disso aí. Há quem diga que o primeiro jornal do mundo foi o alemão Relation auf Furnen und Gotthugen Historien. Acho que é assim. Alemão não é meu forte, me desculpe, viu, gente? Não dá pra mim. Ele foi criado em 1605. Mas o primeiro jornal das Américas, e que tornaram uma revista, esse jornal foi evoluindo para uma revista, foi uma revista de 1741, chamada Philadelphia, uma revista norte-americana. Foi aí que foi um prato cheio para os marqueteiros, ou mercadólogos, pudessem publicar assim seus anúncios dos seus negócios. Então, tecnicamente, esse surgimento das revistas dos jornais foram o estalo, vamos dizer assim, o Big Bang para se ter o marketing que a gente tem hoje. A gente tem aqui dois marcos fundamentais para o marketing. O primeiro marco foi o Gutenberg lá ter criado a prensa, né? Possibilitou o surgimento desses jornais e dessas revistas. Mas aí vamos dizer assim, para você que está nos escutando, para você que está assistindo, qual é o marco principal da administração de empresas? O marco principal, toda vez que lhe perguntarem isso, qual é o marco, qual foi a data mais importante, qual foi o acontecimento que mais impactou a administração de empresas? Foi um negócio chamado Revolução Industrial, que foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa entre os séculos 18 e 19. A Revolução Industrial veio surgindo quando você abandonou a manufatura, que é aquela produção simplória, e passou a introduzir maquinário para a produção. Nisso aí se deu tecnicamente o grande boom administrativo, o grande boom industrial. E as pessoas passaram, a ter literalmente uma preocupação com linha de produção, com mão de obra, com o uso de tecnologia, que na época era uma tecnologia. O marco foi, por exemplo, a construção da máquina de vapor, né, para poder levar os barcos, e isso foi um grande marco para a administração de empresas, né? Um período aí que se deu início em 1760, 1759 e foi até 1840, 1845. Essa revolução industrial veio com impacto. E para o marketing, a revolução industrial veio como um grande divisor de águas, né? Foi um grande divisor de águas entre o jeito de fazer marketing até então, porque foi aí que surgiu o que a gente chama de posters e outdoors. Logo, porém, alguém percebeu que seria mais fácil afixar um único post de uma via pública. Ou seja, em vez de vocês lembram que eu falei sobre Gutenberg, sobre a prensa, sobre o surgimento do primeiro jornal, que é o alemão lá, o do nome esquisito,
E também a primeira revista, eu gosto de chamar o jornal de Story, né? Porque o alemão não é meu forte, eu já disse isso para vocês. E a primeira revista, a Philadelphia, os marqueteiros, os mercadólogos divulgavam lá. Só que aí eles se tocaram o quê? Que era muito mais fácil você arrancar uma página daquele jornal, daquela revista e colar, que vai fazer o mesmo trabalho, o mesmo resultado que uma revista e que um jornal poderia propor em questão de clientela, em questão de impacto, de resultados de clientes. E foi aí que as pessoas começaram a ter uma ideia de pôsteres. Se tornou popular e chegou a ser banida da cidade de Londres, porque a galera estava usando muito, meu amigo. Muito. Até que em 1839 chegou a ser ilegal você afixar pôsteres em propriedades na cidade da Inglaterra, de Londres. Era proibido você pegar lá, fazer o seu negócio lá. Vou dar um exemplo, João o Médico, e você fazia um posterzinho lá mesmo pintado ou impresso nessa prensa e colava lá na parede. Você estava cometendo um crime, parceiro. Não pode. Mas isso aí foi um marco para o marketing. Marco para o marketing é ótimo. Mas enfim, isso foi literalmente uma ideia principal para os profissionais de marketing, que nessa época eles encontraram uma forma de meio que contornar essa proibição, porque estavam usando demais, né? Estavam usando demais. E meio que fizeram uma estrutura deles mesmos, né? Próprias. Eles criaram uma estrutura. Ora, se a lei me proíbe de eu afixar pôsteres em propriedades, eu vou criar uma estrutura que seja minha, propriedade minha, e vou exibir aquilo que é da minha empresa. Daí surgiu o que a gente chama de outdoor. Porque foi através do outdoor, os anúncios poderiam ser vistos de longe, tendo um alcance melhor do que esses pôsteres. Além disso, o outdoor é muito mais durável e tem um custo-benefício até um pouco mais interessante. Mas para você fazer um pôster e você fazer um outdoor, o outdoor ele se torna um pouco mais caro, né? Assim. Mas, em compensação, o retorno potencial do outdoor é muito maior do que de um pôster. Porque de um pôster, já vou dar um exemplo da Inglaterra, era proibido, o policial vai lá, rasgava o seu pôster. O outdoor, quem queria fazer? Ele não poderia fazer, a propriedade era sua. O que você anunciava na sua propriedade é aquilo que você quisesse. Na verdade, o outdoor se tornou um grande exponencial. O outdoor se tornou uma coisa muito impactante para o marketing. E a Coca-Cola, por exemplo, hoje faz isso de forma muito rápida, muito fácil. Hoje os outdoors que vocês contam, hoje tem outdoor de LED, meu amigo. Algumas cidades, os caras fazem outdoor, cidades até mesmo no interior, estados, e assim, os caras criam estruturas gigantescas com um painel de LED de alta geração, de última geração, para exibir a marca, para exibir seu anúncio. Então, os outdoors surgiram pós-evolução industrial. Então, vou contando, o marketing começou, essa questão da publicidade, ela começou tecnicamente com as revistas. Com a popularidade das revistas, as pessoas começaram a colar esses anúncios em outros lugares, e isso foi os pôsteres, mas se tornou tão inflacionado que as pessoas tiveram que criar estruturas próprias chamadas de outdoors para exibir aquilo. E aí veio o que a gente tem nos dias de hoje. Dias de hoje não, que os dias de hoje é só a internet, né? Mas nos meados dos anos 80, os anos 90, era um ápice do ápice da publicidade e propaganda hoje, que era o marketing de rádio e TV. No século XIX, começo do século XX, vieram novos meios de comunicação, por meio de invenções tão significativas e revolucionárias quanto a prensa de Gutenberg. Estamos falando, é claro, da rádio, televisão e telefone. Apesar do telefone ser sido inventado antes de 1876 pelo nosso chapa chamado Alexandre Graham Bell, ele desenvolveu uma maneira lenta. Assim foi apenas em 1946, quase 100 anos depois, que a penetração desse equipamento nas casas americanas atingiu 50%. Os Estados Unidos hoje ele é o grande, vamos dizer assim, termômetro do marketing mundial. Por quê?
porque a maioria das doutrinas de marketing, as maiorias tendências de marketing, as maiorias estratégias de elite de marketing têm surgido lá. Vou destacar algumas outras coisas como a Coreia do Sul, vou destacar, por exemplo, o Japão, vou destacar a Inglaterra, a Alemanha, mas os Estados Unidos foi por muito tempo uma liderança absoluta na área de marketing mundial. Então, é tanto que o telemarketing, né, que iniciou-se na década de 70, foi associado à prática de marketing lá. Mas até hoje, como o telemarketing é chato. O que é o telemarketing? As pessoas com o telefone, né, faziam ligações para você, para vender N coisas. Vendiam desde talheres até ações na bolsa de valores. E cara, até hoje é muito chato. Atire aqui nesse podcast, ou jogue seu celular no chão se você não recebeu uma ligação de algum banco, alguma financeira oferecendo cartão de crédito, oferecendo empréstimo e assim por diante. É muito chato, mas é o que a gente chama de telemarketing ou marketing agressivo, que é aquele que você bate lá até o teu cliente comprar, né? Telemarketing é uma ferramenta usada até nos dias de hoje. Depois do telefone veio o rádio. Veio ocupar a posição de novidade. O desenvolvimento dessa tecnologia foi acelerado pela Primeira Guerra Mundial para finalidades militares. Porém, no começo da década de 20, ele passou a ser usado para transmissões abertas de entretenimento, notícias e assim por diante. E apenas 22 anos depois, em 1921 e 1933, o rádio entrou em mais de 55% dos lares americanos. Para patrocinar as transmissões, eram feitos anúncios verbais de produtos e serviços. Mas se esses anúncios trouxeram um elemento extra, o marketing, isso não comparou em nada com a mágica da nossa amiga TV, né? A televisão. Mas o rádio, galera, as radiodifusoras até hoje são uma peça fundamental para as empresas se exibirem, né? Hoje em dia, talvez até, não sei se é a realidade de você que está me escutando, você está me assistindo, vai dos grandes centros, mas se você for um pouco mais para o interior, as radiodifusoras, as emissoras de rádio ainda tem muito peso ainda nessa questão da publicidade local. As pessoas ainda pagam muito para essas empresas estarem divulgando, para essas empresas estarem falando, para essas empresas estarem com seu jingle, com sua propaganda e assim. E hoje o rádio é uma mídia que a gente tem que levar em consideração. Não uma das mais importantes, infelizmente, por causa da inovação, né? Por causa da globalização e do avanço das tecnologias. Mas você não pode esquecer o rádio, principalmente se sua empresa, seu negócio trabalha-se, dedica-se muito a interiores, por exemplo, porque por incrível que pareça, ainda tem gente que escuta rádio e não tem televisão em casa e compra, seja mercantil, assim, em produtos que talvez elas escutem no rádio e vão lá comprar, entendeu? Então hoje o rádio tem sua importância sim dentro do marketing, então não menosprezem. Mas a televisão, hoje em dia você comprar um horário nobre, por exemplo, na Globo, que vamos dizer, apesar das opiniões públicas estarem muito contra isso, lembrando que esse podcast e esse vídeo, lembrando pessoal do podcast que eu também estou fazendo vídeo, não tem nenhuma finalidade, vamos dizer assim, política, mas apesar de muita hoje revolta, entre aspas, de alguma parte da sociedade contra a Globo hoje, pessoal, é a maior empresa, é a maior produto, é a maior emissora de TV fácil da América Latina. Mais fácil. Apesar de toda tentativa de boicote, mas a Globo é fácil ainda, a maior empresa, a maior emissora da América Latina. E você comprar hoje um horário nobre da Globo hoje, você vai gastar milhões, parceiro. Muito dinheiro, muito dinheiro. Eu não tô com esses dados aqui em mãos de quanto é um horário nobre da Globo, mas eu tenho tecnicamente uma noção básica da casa de milhões mesmo, se eu não me engano, mais de 10 milhões você patrocina
por exemplo, mensais, ok? É um Big Brother desse da vida. Então é um número que eu tô meio que chutando, meio que direcionando. Mas eu prometo para vocês que quando a gente for falar de... Tá aí, esse é o próximo assunto do nosso próximo podcast. Sobre essa questão da mídia, de comprar divulgação, né? Essa vai ser a nossa curiosidade. Eu vou trazer para vocês o número de quanto é para você comprar para poder pagar a Globo. A primeira demonstração pública de silhuetas em movimento televisionados foi feita em 25 de março de 1925. Em 1941, foi feito o primeiro anúncio da TV, o que a gente tem registro. É um anúnciozinho que é um anúnciozinho muito simples, muito simplório, mas não deixa de ser importante porque foi um marco. Foi de um relógio chamado Bulova. Não sei se vocês escutaram, mas é questão de 5 segundos, parceiro. Esse relógio, essa propagandazinha. E em 1941 foi o primeiro marco do primeiro anúncio, literalmente da primeira propaganda exibida numa TV, entre aspas. Em 54, menos de 15 anos depois, os anúncios da TV já tinham superado a receita obtida com marketing via revistas e via rádio. Então a TV precisou somente de 15 anos para poder bater a receita do que as pessoas gastavam com marketing em revistas e na rádio. Daí você tira literalmente quanto a TV foi importante para o marketing, quanto a TV, entre aspas, teve a necessidade de marketing. É claro, mas como você deve saber, essa é uma alternativa muito acessível, entre aspas. Como as empresas da época não demoraram a perceber, o anúncio TV hoje custa o olho da cara, né? Aí a gente entra mais para essa era de hoje, né? A gente vai falar hoje um pouco sobre a era atual, que é a era dos celulares, computadores, essa era moderna. Que depois que foi feita a invenção da televisão, em 3 de abril de 73 foi feita a primeira chamada de celular, bicho. Acreditem. Em 81, a IBM apresenta o primeiro computador pessoal. Só que aí, esses foram eventos meio que exponenciais, meu amigo. Eventos incríveis para o marketing, até para nossa vida, terráquea, né? Nossa vida terrênea. Só que em 1984, uma empresa que até hoje é referência absurda de mercadologia, de marketing, chamada Apple, ela lança o primeiro computador, ou vamos dizer assim, o gênese da computação, chamada Macintosh. Catapultou a Apple para ser a maior empresa. Hoje tem um dado que eu ainda tenho que confirmar sobre a Apple ser a empresa mais valiosa do mundo atualmente. Então, graças ao Macintosh, eles catapultaram a Apple meio que lá para cima, e aí surgiu tudo esse aglomerado, esse gigantesco, esse monstro que é a Apple. E é impressionante hoje a capacidade da Apple de se inovar, de transformar o lançamento de um celular em um evento cataclístico. Cataclismo, na verdade, cataclístico. Eu tenho esses neologismos, desculpa. O computador pessoal, vieram as impressoras pessoais. Isso permitiu que a publicidade impressa fosse feita com muito mais facilidade e novamente elevou a importância dos anúncios em jornais. Os resultados foram visíveis. Em 1972, a revista Life tinha sido cancelada após 36 anos de publicação, devido à competição em TV. Então, em 1985, essa mídia renasceu, atingindo uma receita de 25 bilhões de dólares. Ou seja, quando a TV surgiu, não teve como as revistas. A rádio ela ficou se arrastando, mas as revistas literalmente quase morreram, os jornais quase morreram porque a TV ela consumiu muito mercado. Só que aí o lançamento dessas impressoras, né, dessa computação, ela resgatou a mídia impressa. Uma das maiores revistas do mundo, a Life,
ela parou suas atividades em 72 e voltou por cima da carne seca, meu amigo, em 85 com uma receita de 25 bilhões de dólares. Vamos colocar para o nosso campo atual, noves fora, vamos ter aí quase, tecnicamente, 100 bilhões de reais. Então, meu amigo, é muita coisa. Aí, como eu disse para vocês, o marketing da era digital atual, não preciso nem falar muito, vocês vivenciam o marketing, vocês estão vendo como o marketing surgiu. O marketing da era digital hoje é uma consequência do computador pessoal, foi tornar possível o acesso à internet e o e-mail. Em 94 foi enviada a primeira mensagem automatizada de larga escala, o primeiro spam que atingiu milhares de usuários. Essa foi a demonstração do poder do alcance do e-mail marketing para o bem ou para o mal. Como resultado, hoje ele faz parte de qualquer estratégia de marketing bem sucedida. E dos anos 90 para cá, as inovações não pararam de surgir e foram sempre incorporadas ao marketing. O e-mail marketing hoje, pessoal, é uma ferramenta excepcional para trabalhar em marketing. Apesar que hoje em dia o fluxo do uso de e-mails hoje é mais de cunho pessoal, não de cunho comercial. Ou seja, você só acessa o e-mail porque você precisa acessar o e-mail. Porque o professor mandou a prova, porque o patrão mandou um relatório, porque alguém mandou uma planilha. Mas querendo ou não, o e-mail marketing hoje é fundamental. De vez em quando hoje toda empresa que se preze, que se quer ver grande, tem que usar e-mail marketing. Tem que estar mandando mala direta, tem que estar enviando isso para que as pessoas tenham acesso ao produto delas, né? Por meio, por exemplo, desse e-mail. Aí veio redes sociais, veio Facebook, meu amigo. Veio a preocupação com o SEO, que é a divulgação direta dessas empresas na web. Veio, por exemplo, o marketing de conteúdo, veio o YouTube, veio o podcast, e veio tudo isso que a gente tem nos dias de hoje. Com o surgimento dessa tecnologia, hoje a tendência do mundo é o marketing digital, né? Muita gente hoje se diz especialista de marketing digital porque fez um curso pago pela Eduz, Hotmart e assim por diante. Não é bem assim. Hoje em dia as mídias sociais são fortes, mas você tem que saber manuseá-las. Então, tecnicamente, gente, essa é a evolução do marketing. Como surgiu o marketing tecnicamente? Ele surgiu lá com revistas e jornais na prensa de teatro de Gutenberg, e ele percorreu revistas, percorreu o telefone, percorreu o rádio, e hoje em dia a gente se encontra nessa era digital, onde o marketing está cada vez mais forte. Mas eu tenho que colocar uma coisa que tecnicamente as pessoas estão vendo, estão andando, e vocês perceberam que a gente está andando por isso, porque eu estou falando muito da questão da divulgação, né? Estou batendo muito dessa tecla. Pô, marketing divulgou revista, divulgou em rádio, divulgou isso, aquilo, outro. Gente, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês, pela uma última vez. Toda propaganda é marketing. Porém, todo marketing não é só propaganda. As pessoas ainda têm que parar para entender. Quando as pessoas falam assim, mano, faça o marketing de tal produto. Você não vai trabalhar só a publicidade, só a propaganda. Não. Você vai entender o processo ao qual chegou aquele produto. Você lembre-se do que eu falei no início. A essencialidade do marketing não é você vender, não é você divulgar o produto. A essencialidade do marketing é você atender às necessidades do cliente. Você tem que saber como esse produto é feito, você tem que saber como esse produto é tributado, você tem que saber como esse produto é entregue, você tem que saber como é que esse produto atendeu às necessidades do cliente, a gente chama de pós-venda. Você tem que fazer todo um estudo desse produto para literalmente chegar a esse objetivo. Entender marketing e principalmente, além de entender o marketing, é você desmembrar propaganda, que é uma área específica do marketing. Mas o marketing em si não é só propaganda. Então, quando alguém falar marketing, faça o marketing desse produto, você pergunta, você quer que eu faça o marketing ou você quer que eu faça a mídia, a publicidade, a propaganda?
Eu quero que você divulgue esse produto. Então você quer a propaganda. Porque o marketing ele engloba várias situações que não é só propaganda. Ele está presente em muitas outras coisas. Fundamentos do marketing. A administração de marketing é a arte da ciência da escolha de mercados-alvos e da capacitação, manutenção e fidelização de clientes por meio da criação de entrega e da comunicação de um valor superior para o cliente. Ou seja, marketing é satisfação de cliente, marketing é fidelização de cliente, marketing não é propaganda, marketing é você entregar algo, é você entregar um produto para o cliente e aquele cliente ser fiel a você, só comprar de você e tá literalmente muito satisfeito com aquilo. Então isso é marketing. Marketing não é só divulgar, marketing não é vou fazer aqui um post, uma história assim por diante. Não. Marketing é você entender que o cliente está satisfeito, ok? Que o cliente é o principal benefício, é o principal lucro do marketing é o cliente. Peter Drucker, um exímio autor, vamos dizer assim, um pilar da administração de empresas, ele fala o seguinte: pode-se considerar sempre haverá necessidade de vender, mas o objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço da venda. O objetivo do marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou serviço seja adequado e que ele se venda sozinho. Idealmente, o marketing deveria resultar em um cliente disposto a comprar. A única coisa necessária, então, seria tornar o produto ou serviço disponível. Então, a essência do marketing, segundo Peter Drucker, é justamente essa. É você fazer o produto, é você fazer sua empresa ser referência num ponto que você não tenha que ir para o cliente vai até você. Quando vocês chegarem nesse patamar, de uma empresa ser referência, vou dar um exemplo aqui, meu amigo, pense em achocolatado. Eu duvido se você não pensou em Nescau. Pense em pequeno adesivo para pôr em pequenos ferimentos. Eu duvido se você não pensou em band-aid. Pense em uma haste flexível de algodão nas pontas. Eu duvido se você não pensou em cotonete. Pense em palha de aço para limpar panelas. Que existe um nomezinho que eu me esqueci agora. Duvido se você não pensou em bombril. Isso é o ápice do marketing. Isso que Drucker fala. É quando você se torna tão referência que o teu produto vira referência de algo. Vira referência daquilo. Vira tecnicamente aquilo que você necessita. Que você passa para o teu cliente dizendo assim: olha, o meu produto é o melhor para ti. O teu cliente entende e fideliza. Entendeu? As leis fundamentais do marketing que regem esses fundamentos do marketing são duas. As mais simples: a oferta e a demanda. A lei fundamental do marketing é essa. É você ter oferta e demanda. São as forças de mercado que garantem as determinações de preços e a quantidade de bens ofertados aos consumidores. A definição básica de oferta e demanda: oferta é a lei do suprimento, na qual diz que, permanecendo todas as outras coisas iguais, quando o preço de um bem aumenta, a tendência é que a quantidade desse bem do mercado aumente, sendo o contrário também verdadeiro. Demanda é a lei que afirma que, permanecendo todas as coisas variáveis e iguais, à medida que o preço de um bem aumenta, a quantidade demandada para esse bem tende a diminuir. Caso contrário, também é verdadeiro. O que significa isso? Demanda, pessoal, é a procura. É quando as pessoas vão atrás de você. É aquele seu mercado. Por exemplo, os meus clientes eu chamo de demanda. É aquilo que eu preciso atender. E essa necessidade de você atender, você chama de oferta. A necessidade do teu concorrente de vender o mesmo produto que o teu também é oferta. A necessidade de um concorrente multinacional de vender o mesmo produto que o teu também é oferta. Vocês vão disputar a demanda. Vocês vão disputar a procura. Vocês vão disputar os consumidores. Oferta e demanda são leis fundamentais do marketing.
ter quem oferte o produto e ter quem compra esse produto. Quem oferta eu chamo de oferta e quem procura eu chamo de demanda. Quem me supre as necessidades eu chamo de oferta e eu que tenho as necessidades eu chamo de demanda. Oferta e demanda são leis fundamentais do marketing. Para você entender marketing, para você condicionar marketing, você tem que entender o que é oferta e o que é demanda. Oferta é aquilo que as pessoas procuram, aquilo que as pessoas precisam, aquilo que as pessoas vão atrás de comprar e assim por diante. E a demanda são essas pessoas. Oferta é quem vende, vamos resumir, oferta é quem vende, demanda é quem compra. Basicamente, vamos dizer assim, rusticamente é isso. Oferta quem vende, demanda quem procura, ok? Por exemplo, digamos que os consumidores passem a desejar um tipo específico de café, que possua um sabor diferenciado dos demais. Essa maior preferência tenderá a aumentar a demanda por esse produto, o que provavelmente fará com que os preços do mercado desse tipo de café subam. De maneira geral, os preços maiores de venda se tornam um chamariz para empreendedores atentos e maiores margens de lucro, que faz com que as ofertas desse grão aumentem com o tempo, fazendo também com que os preços do mercado caiam. Tecnicamente, gente, existe uma tendência do marketing a sempre estar observando essas duas leis, oferta e demanda. Porque tecnicamente, quando a demanda aumenta e a oferta também aumenta, o preço tem uma tendência a ser competitivo. Quando a demanda aumenta, quando a oferta diminui, o teu preço se torna o principal. Então a tendência é que tu aumente o teu preço. Quando a tua demanda é baixa e quando a tua oferta é alta, tecnicamente o teu preço tende a diminuir, porque tem pouca procura e tem muitas opções no mercado. Então ou você entra, lembrando, por que eu estou falando de preço? Porque o preço, ele é é o primeiro indicador das duas leis, da oferta e da demanda. Mas isso eu não vou trabalhar muito o preço agora, porque vai ter um momento que a gente vai falar de composto de marketing. E o preço é uma, entendeu? O preço é uma delas. Então, a regra básica, uma demanda alta e uma oferta alta, você vai ter que ter uma estratégia de marketing de guerrilha. Eu vou também dizer para vocês o que é um marketing de guerrilha. Mas é aquele marketing que você vai ter que competir metro a metro com o teu concorrente. Tu vai ter que competir cliente a cliente com o teu concorrente. Então, você vai ter que trabalhar promoção, você vai ter que trabalhar mídia, você vai ter que trabalhar entrega, você vai ter que trabalhar preço com o fornecedor, você vai ter que trabalhar várias situações e literalmente apresentar essas situações para o teu cliente para ele comprar de ti. Agora, quando a demanda é alta, quando a oferta é baixa, você vai ter que entender a estratégia de marketing focada, porque ele é o melhor, vamos dizer assim, espécie de mercado que você vai encontrar. Porque você vai ter pouca gente ofertando, mas vai ter muita gente procurando. Então você vai ter que pensar numa estratégia de marketing focada para você não chamar a tua concorrência para o teu mercado, para o teu produto, mas em compensação ofertar satisfação e necessidade para o teu cliente. Agora, quando a demanda é baixa e a oferta é baixa, você vai ter que entrar numa estratégia de marketing calculada. Que é isso? A tua procura é muito pouco e tu não tem opção no mercado para isso. Então tu vai ter que provavelmente vender algo muito gradativo. E essa gradação, né, é uma estratégia de marketing que você vai ter que vender. Você vai ter que estruturar a tua campanha para algo que as pessoas vejam na tua oferta o principal assunto, a principal forma de suprir as necessidades. Então, por exemplo, você vai ter que apelar para o psicológico, você vai ter que apelar, por exemplo, para condição financeira e assim por diante. Quando você tem a demanda baixa, a oferta alta, você assim vai ter que fazer uma estratégia de marketing agressivo. Porque você não vai estar concorrendo com o teu concorrente metro a metro, não. Você vai estar concorrendo com o teu cliente, você vai estar concorrendo com o teu concorrente 1, 2, 3 consumidores.
Então, bicho, é muito complicado, porque cada consumidor que tu perde é lucro a menos. Cada consumidor que vai para o teu concorrente é um dinheiro a menos que entra no teu caixa. Então, por isso que tu tem que ser agressivo. Por isso que tu tem que ir literalmente pro ataque para tu se sobressair. Vamos fazer uma analogia numa corrida de Fórmula 1. Só tem um primeiro lugar. Então, você vai ter que montar uma estratégia agressiva para atacar. Bem provavelmente você está em segundo, bem provavelmente o primeiro, ou se você estiver em primeiro, você tem que fazer uma estratégia para se defender do segundo. Então, tecnicamente, é isso, essa marketing agressiva. É quando você meio que briga por um prato, briga por um consumidor, assim como a primeira situação da demanda e oferta. Porém, você não tem tantas opções para você ter e absorver. Você tem poucas pessoas que compram e muita gente ofertando. Então, a sua proposta tem que ser melhor. Eu vou dar um exemplozinho dessas regras. Por exemplo, demanda alta, oferta alta. Álcool em gel e máscara. Hoje, em tempos de Covid, álcool em gel e máscara, você tem muita procura e muita gente ofertando. Então, o que sua máscara, o que seu álcool em gel tem diferente dos outros? Uma demanda alta e uma oferta baixa. A vacina. Porque, querendo ou não, os laboratórios são empresas, então eles vão negociar. A demanda alta e a oferta baixa são estratégias de marketing focadas, ou seja, quem lançar uma vacina primeiro, tecnicamente vai sair à frente. Então ela tem que fazer uma coisa bem estruturada, bem convicta para poder garantir a sua qualidade. Por exemplo, uma demanda baixa e uma oferta baixa. Boate. Hoje em dia tecnicamente os donos de boate hoje não tem necessidade. Talvez ele tenha que sobressair em alguma situação. Alguns estão vendendo lives e assim por diante, ofertando lives, porque é uma estratégia de marketing calculada, porque você não tem uma procura, tua casa está vazia, mas a compensação do teu concorrente também está fechado. Então tem que ser algo bem calculado. E, por exemplo, uma situação de demanda baixa e de oferta alta é restaurante, porque as pessoas ainda não vão para os restaurantes, mas estão todos abertos. Então, o que vai fazer eu ir para o restaurante A e ir para o restaurante B? A estratégia de marketing daquele restaurante. Como é que ele vai me seduzir para mim almoçar, para mim jantar e assim por diante. Essa é basicamente as estratégias de demanda, né? Então, finalizando esse primeiro tópico, esse primeiro episódio, o fundamento de marketing e suas aplicações. Lembrando, repetindo, marketing não é só propaganda. Ele tem um aglomerado de situações em que vocês vão vivenciar o marketing em produtos que chamamos de bens, serviços, eventos, pessoas, lugares, organizações, informações e ideias. O marketing é um aglomerado dessas situações em que ele está presente, ok? Espero que vocês tenham entendido, né? Esse primeiro momento. O marketing ele é a peça fundamental e essencial para toda empresa, para toda situação. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E o que vocês precisarem, estamos aí no chat, estamos aí no Professor Online, né? Relembrando, participem do fórum, ok? Em seguida a gente vai entrar no tópico 2. Vocês vão ter também esse videozinho orientativo, ok? Galera, então espero ter contribuído para vocês. Fico à disposição de qualquer dúvida, beleza?